Bom dia, bom dia, bom dia, crianças! Começando o dia com Tears for Fears. Eu vou dizer, não é das músicas que eu mais gosto, na verdade é a que eu mais gosto, essa música, porque todo mundo quer dominar o mundo, inclusive eu. Você está na redação da Revista Circuito. Hoje é dia 26 de outubro. Nesse exato momento, 9 horas e 32 minutos. Repita. 9 horas e 32 minutos. Já já você vai saber quem está conosco hoje. Quero mandar antes abraços. Vamos lá. Arlex Salles, Gabi Fleck, Marijama Torres, Thaís Cássia Matos, Rildo Ferreira Rodrigues, Alim Potutã, Roseli Beatriz, Gustavo Pimenta, Isabel Silva, Arlete Salles, Flávia Barbosa e Sônia Awad. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. E eu tô vendo que já tem gente chegando. Pera aí que eu tô tentando entrar aqui no meu Face, mas não tá entrando. Agora vai entrar. Entrou, galera. Vamos ver quem já tá por aqui. Opa, voz áudio. Ah, Darlene Duarte, que está sempre conosco. Bom dia, Darlene. A Darlene era lá da Suíça, tá sempre conosco aqui. Como tá o tempo aí na Suíça? Já você fala, Darlene. Vamos lá, também tem Carly Tomás. Bom dia, Carly, e bom dia, Lúcia Pena. Bom dia a todos. Vamos começar o nosso dia. Hoje é dia da Cruz Vermelha e hoje também é dia do trabalhador da construção civil. É dia do pedreiro, é dia do ajudante de obra, é dia do mestre de obra, é dia do engenheiro, do arquiteto, de todas as pessoas que estão ligadas à construção civil. Eu quero mandar um grande abraço a todos e felicitá-los pelo dia de hoje e dar esses parabéns. Espero que vocês continuem prosperando e ajudando esse país a crescer. A Darlene está falando que está sem som de novo. Darlene, dá uma mexida aí porque aqui está rolando som. E eu não sei como eu vou falar isso porque... Vamos lá? Ó, tem som. Estranho. Vamos lá, eu estou vendo likes. Muito obrigado pelos likes, galera. Vamos continuar. Bola para frente. Vamos falar sobre o dólar. O dólar mais uma vez escorregou na casca de banana e está a 3,13. Galera, faz 2 semanas que o dólar está caindo. Vai chegar a quanto? Vamos fazer um banco de apostas para ver até onde chega o dólar? Eu acho que vai chegar a R$3 na próxima semana, mas só acho, não é uma dica, não invistam em dólar por minha causa, eu não manjo. Vamos lá, aqui tem som, a Carmen Tomás está falando. Ah, chegou o som agora, né, Darlene? Todo dia isso, oh, caramba. Vamos lá. Vamos falar sobre o tempo agora. Nesse exato momento, 20 graus na capital paulista, mas eu tô com... tá mais calor do que 20 graus aqui, hein? Sei não, acho que erraram no tempo hoje, mas vamos lá. A máxima chega a 29, a mínima chega a 18. Vamos falar do tempo amanhã e depois de amanhã? Não, antes vamos falar das principais capitais, mas antes, hoje é café com leite. Eu tô merecendo café com leite. Se eu tivesse um apresentador melhor, eu estaria merecendo chocolate quente, mas não é o caso hoje, tá, gente? Vamos começar com Porto Velho. Vamos lá, Porto Velho, máxima 33, mínima 24. Rio Branco, máxima 31, mínima 22. Manaus, máxima 35, mínima 24. Macapá, máxima 36 graus. Você gosta de calor, Isabel? Muito. Calor é bom demais, né? Adoro. Mínima 25 lá, 25 graus também é muito bom. Já ajudaria bastante, espero que faça sol nos próximos dias, eu quero viajar, gente. Natal, máxima 32, mínima 24. Recife, máxima 31, mínima 24. Salvador, máxima 31, mínima 23. Maceió, máxima 30, mínima 21. Cuiabá, máxima 37, mínima 24. Em Brasília, que está pegando fogo por causa da Lava Jato, máxima 32, mínima 18. Em BH, Belo Horizonte, máxima 31, mínima 22. No Rio de Janeiro, máxima 31, mínima 20. E em Floripa, máxima 24, mínima 20. O tempo
amanhã aqui na capital, a máxima chega a 27 e a mínima a 17. Tem 60% de probabilidade de chuva amanhã. Tem mais gente chegando aqui, opa! Neuma Moraes, Natal está quente. Ah, Neuma de Natal, queria estar por aí, o lugar é maravilhoso. E a Lúcia Pena está falando, tá um calor delicioso, todo mundo gosta de calor, né? Também tem a Maria Luísa Souza Gandolfi, é da família? Mãe. Ah, um grande abraço aí pra senhora, felicidades pelo dia de hoje e vamos trabalhar, né? Vamos lá, começar com o estado de São Paulo, né? Notícias do estado de São Paulo. Polícia Federal solta diretor da Polícia Legislativa do Senado. Ele foi preso na Operação METS, que estava investigando os policiais que estavam beneficiando senadores. O estado de São Paulo. Ex-diretor da Odebrecht tenta delação e passa a implicar o tio Lula. Olha o tio Lula envolvido aí de novo nas coisas, né? Vamos lá, vamos esperar que esse país tome jeito, né, gente? Agora São Paulo. Falar em tomar jeito, a Prefeitura de São Paulo está precisando tomar um jeito. Olha essa notícia, gente. Prefeitura de São Paulo vai usar verba de outras áreas para o Leve Leite. O que estava acontecendo? Estava faltando leite para as crianças nas escolas. Eles diminuíram em algumas escolas e para morar não estava entregando em outras, alguma coisa assim. E o que está acontecendo agora? Eles estão desviando para áreas de verba de outras áreas para arrumar isso. Só que, se você pegar aqui, a gente está em Cotia, que nem é São Paulo, mas se você pegar por aqui, você pega no Parque Semucan aqui, tá até sem vigilância, sem manutenção. Ele não ganhou a eleição, o Haddad não ganhou a eleição, e aí tá nessa, né? Não tá entregando serviços básicos pra galera. Com quem nós vamos falar agora? Quem está aqui? Você quer se apresentar ou te apresento? Você que sabe. Vambora, vem pra cá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Maria Isabel Gandolfi, ela é fonoaudióloga. Por que ela está conosco aqui? Porque a gente entra no ônibus e tem uma galera que está lá na cadeira do fundo com fone de ouvido e você consegue ouvir lá onde você está no motorista, é isso. Isso é prejudicial, será? Com certeza, muito, absurdamente. Qual o maior problema dessa história? Mas vamos, para. Vamos começar, vamos te apresentar direito. Me fala o que você faz, sua formação, fala pra gente. Pra saber que você é top na tua profissão, manda. Eu sou fonoaudióloga, trabalho com aparelho auditivo já há 13 anos e com a área de diagnóstico em audiologia. Então tudo que é referente à audição eu trabalho. Eu tenho um centro auditivo aqui na Grande Viana, em Cotia, e a gente faz todo o diagnóstico, toda a parte de aparelho auditivo, de adaptação, de terapia, tudo isso para a área de audiologia. Legal, bacana demais, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Vamos começar. É ruim quando uma pessoa ela usa um fone e volume alto. E por que isso é ruim? Sem dúvida, porque a gente tem um limite máximo que o ouvido aguenta. Então, o Ministério da Saúde, toda a parte de audição é permitido 80 decibéis por 8 horas. O que acontece? A gente acaba passando desses 80 decibéis. Então, você coloca o fone de ouvido ali e aí você acha que agora já está estranho. Por quê? Porque o cérebro habitua. Você vai lá, aumenta um pouquinho. Daqui a pouco você vai lá e aumenta outro pouquinho. Aí é o que acontece. Do lado começa a escutar aquilo. Então o teu cérebro vai entrando em habituação e você vai aumentando. E aí você vai lesando o teu resíduo auditivo. Sem contar que a maioria dos fones hoje, eles não têm selo do Inmetro, eles não têm uma calibração, e aí você vai lesando a tua audição. Então a gente tem toda uma geração que vem por aí, que vai vir com perda auditiva, que vai ter problema de audição por causa do fone de ouvido. E talvez também seja um erro das empresas, porque, por exemplo, se colocar, em vez de colocar 1, 2, 3, colocasse a quantos decibéis, tá? Talvez ajudaria, né, as pessoas a controlarem isso, não seria isso? Seria muito interessante, mas mesmo assim a pessoa ainda corre o risco de falar, o motor do ônibus está mais alto, então eu vou aumentar mais um pouquinho. Na verdade é um costume das pessoas. Sim, a gente acostuma com o errado.
a gente acaba tendo o hábito de ficar com o errado. E aí acaba indo pro resto da vida e vai deixando. Hoje em dia, você vê em restaurante, as famílias colocam o tablet em cima da mesa e para não incomodar quem está em volta, bota o fone de ouvido já na criança. Então isso é muito prejudicial, porque você começa a ter aquele limiar auditivo que vai piorando cada vez mais, né? Então só pra gente ter uma ideia, um carro de corrida ele chega a 150 mais ou menos decibéis, né? O normal que a gente pede é até 80 decibéis. A gente está conversando aqui em 65, 70. Então quer dizer, é muito alto. Se você for pensar em termos de decibéis, 1 decibel já dá uma diferença muito grande. Então, isso acaba sendo prejudicial e aí essa pessoa provavelmente vai desenvolver uma perda auditiva ao longo da vida. Pra isso, tem alguma dica? A dica primeiro é não usar o fone de ouvido, né? Essa seria mesmo ouvindo funk? Principalmente ouvindo funk. A ideia é não usar o fone de ouvido. Não ouvir funk. Não, brincadeira, gente. Pode ouvir o que vocês quiserem. E na realidade, assim, sempre que tiver um lugar que tenha ruído, a ideia é usar os protetores auriculares, que eles dão uma atenuada. Mas nem sempre isso vai resolver. A gente vive no mundo barulhento e a gente vive no mundo de competição vocal. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui, passa um carro, a gente já eleva o tom de voz para competir. E aí nessa de competir, a gente não estraga só a voz, a gente estraga a audição também. Então, esse é o grande problema do mundo moderno. Entendi. E a gente vai ter muito problema de audição daqui para frente. Entendi. Cotonetes. A gente sabe que aquilo ali não deveria nem ser fabricado, porque, na verdade, talvez a toalha faça o papel necessário, assim. E tem gente que usa o cotonete, que eu já ouvi falar que é igual cigarro. Eles fabricam porque alguém compra. Sem dúvida. Tem gente que coloca o cotonete e vai até tentar limpar o cérebro. Existem países do mundo que nem existe o cotonete, porque o ouvido ele é um conduto e ele tem o tímpano. O tímpano nada mais é que uma pelinha. O que acontece? A pessoa, quando ela coloca o cotonete, uma parte pode colar no algodão e trazer, a outra parte ela é empurrada. E aí isso você pode romper o tímpano, você pode deslocar e machucar o ouvido. Mas o grande problema é que as pessoas não entendem que a cera ela não é nojenta. A cera ela é um mecanismo de proteção para o ouvido. Então se entrar um inseto, se entrar água, a cera ela é oleosa. Porque quando entra uma gotícula de água, ela já vai e já gruda ali na cera. Então a cera é um benefício para o organismo. Se você tira toda aquela cera, você está tirando também a proteção. Às vezes você pega criança que foi para a praia, você vai olhar, tá cheio de areia. Por quê? Porque grudou ali na cera. Então a areia não chegou no tímpano. Isso é uma proteção, isso é bom. Motoboy que trabalha na rua tem muita cera, chega a fechar, fazer a rolha de cera. Por quê? Proteção para o barulho, que é o que a gente estava conversando agora, e de proteger desse ruído. Então, infelizmente, as pessoas não entendem que a cera é um benefício. Ah, mas eu não vou limpar? Vai. Quando sai do banho, tem aquele vapor do chuveiro, dá uma derretida na cera, você pega a pontinha da toalha ou um lencinho mesmo e limpa toda essa volta. Isso já é o suficiente para você limpar a orelha. Isso para qualquer um. Então, e para criança, então, piorou, porque tem os pais, eles acham que o cotonete é necessário até no chá de bebê, né? Sim, o cotonete ele é terrível, porque o que acontece? O conduto da criança, ele é menor, então você não tem nem a chance de fazer uma rotação e tentar tirar, você acaba empurrando mesmo. Entendi. Então, para a criança, o cotonete é pior ainda. Existe um cotonete que ele tem um desenho um pouco diferente, porque justamente para não entrar. Esse cotonete ele pode ser usado para criança, porque ele fica bem na portinha. Mas também é super difícil de achar, ele é mais caro, e tem países que não tem, então o ideal é a toalha, ela resolve. Tem pessoas que têm superprodução de cera. Aí vai fazer um acompanhamento médico, se precisar o médico vai indicar a lavagem, faz a lavagem e tá tudo bem. Mas o ideal é sempre ter um pouquinho de cera. No decorrer desse tempo, como profissional, você tem notado que tem aumentado o número de procura por conta das modernidades? Porque normalmente a modernidade deveria ajudar, mas hoje em dia ela está prejudicando, porque por falta de habilidade de utilizar. Sem dúvida. Só para você ter uma ideia, William, mais ou menos na época do ano 2000, 2001, você podia dizer que 10% da população mundial tinha perda auditiva.
Isso foi aumentando, que hoje já se prevê, a Organização Mundial de Saúde já prevê em torno de 20%. Então, quer dizer, isso quase que dobrou, né? Então, é muito preocupante, é muito complicado e as pessoas às vezes não se dão conta que elas estão com a perda auditiva. Elas acham que é nível de atenção, elas acham porque você às vezes não percebe que você não está ouvindo, você acha que você está desatento, você às vezes tem um zumbido na orelha, então você não percebe que é a audição. E é a perda auditiva que está chegando ali. Então precisa fazer um acompanhamento de perto, precisa procurar para poder ver a solução do que vai resolver ali. Tá? Você trouxe algumas coisas, né? Enquanto você vai pegando aí, eu vou mandar um abraço para, vamos lá, Larissa Vieira, bom dia Larissa, Christian Bincovai, você de novo aqui conosco, aparece aqui qualquer dia, irmão, vamos almoçar, hein? Vamos lá, Eunice Araújo, Neuma Moura, vamos lá, quem mais está por aqui, gente? Carmen Tomás, vamos lá, vamos, voltando, Leandro Amodeu Mourão, grande Leandro, um grande abraço, vamos lá, quem mais? Aqui. Leandro, não pode usar cotonete todos os dias, repete pra ele. Não pode usar cotonete, a toalha ajuda, repete pra ele, vamos lá. A toalha, ela vai resolver porque você vai enfiar e vai fazer uma limpeza aí do que a preocupação que a gente tem é dos outros verem isso, né? Então a toalha ela resolve esse problema dos outros verem. Então o ideal é não usar nada, você está protegendo a tua orelha. Quando você for numa piscina, no mar, se entra água no ouvido, você tem cera, automaticamente essa água ela é atraída pela cera, ela fica ali grudadinha e você vai ter uma proteção maior do teu ouvido e não vai chegar aí na membrana timpânica. Legal, bacana. A Iracema Siqueira Pires fala que não usa cotonete, faz muito bem. E a Giovana Borges de Carvalho, ela está perguntando se você faz avaliação de perda auditiva. Fazemos sim. A avaliação de perda auditiva é feita através de um exame que chama-se audiometria. É aquele exame que é feito na cabine fechada, tem aquele vidrozinho, vai o fone no ouvido. É ali que a gente consegue avaliar o grau da audição da pessoa. Existem 4 graus de perda auditiva: leve, moderado, severo e profundo. Aí a gente consegue dizer qual é o grau da pessoa e o que vai ser necessário para essa pessoa. Então, se vai ser um caso, o médico vai poder dizer é cirúrgico, não, é caso de aparelho auditivo, às vezes está com excesso de cera, tirou a cera, já melhora. Então, esse exame é que vai dizer o que a gente vai precisar fazer nesse caso. Perfeito. No final da entrevista, ela vai passar os contatos dela e ela entra em contato contigo, mas vamos lá. Cláudia Contrice está falando que está muito boa suas explicações. Muito obrigada. E vamos lá, o que você tem aí, Maria? Então, aqui eu trouxe alguns modelos de aparelho auditivo. Eles um pouquinho eles mais pra cá, porque daí eles conseguem ver. O que acontece? A gente tem a ideia de que quanto maior o aparelho, pior ele é ou ele não é tão moderno. E isso mudou um pouco. Hoje em dia, os aparelhos mais modernos, eles são nesse formato. Então, ele fica aqui escondido na sombra da orelha, aqui em cima, e desce só um fiozinho de nylon que vai para dentro da orelha. Então isso é muito bacana, porque além dele ser um aparelho discreto, eu consigo, dentro desse circuito aqui, ter coisa muito moderna. Então eu consigo ter redutor de ruído, eu consigo ter um mecanismo para o paciente falar mais agilmente no telefone. Antigamente a gente achava que esses assim pequenininhos eram os aparelhos mais modernos. Hoje em dia já não é assim. Você tem aparelho pequenininho moderno? Tem aparelho pequenininho moderno. Mas está acabando aquele preconceito, aquela coisa que tinha antigamente, de que o aparelho grande é ruim. Não, o aparelho grande é legal. Eu costumo comparar muito com o celular. Então você tinha antigamente aquela coisa do StarTAC, aquele celular pequenininho era mais moderno. Não, hoje em dia você tem um telefone desse tamanho. Até porque a tela, quanto maior a tela, melhor. Exatamente, o Samsung Edge é uma super tela grandona. E você consegue o quê? Ter mais mecanismo dentro daquele circuito. Te possibilita mais recurso ali dentro, né? Eu costumo comparar também muito com carro. Então, como é que funciona? Eu tenho desde o Fusquinha até a Ferrari. Se eu quiser ir daqui até Santos, eu posso ir de Fusquinha, eu posso ir de Gol, de Palio, ou eu posso ir de Ferrari, de Mercedes. Eu vou chegar do mesmo jeito, eu vou poder ir na praia do mesmo jeito. Qual que é a diferença? Um vai demorar um pouco mais, eu não vou ter vidro elétrico, eu não vou ter ar-condicionado, eu não vou ter direção hidráulica. Exatamente. O outro eu vou ter mais recurso.
O outro eu vou ter mais segurança, porque eu tenho mais airbag, eu tenho mais recursos. É a mesma coisa o aparelho auditivo. Eu tenho aparelho auditivo que avisa que a pilha está acabando, eu tenho aparelho auditivo mais resistente à água, eu tenho aparelho auditivo com mais funcionalidade. Como escolhe isso? De acordo com o grau da perda e com o estilo de vida do paciente. Então, é um paciente mais executivo, que trabalha mais, usa mais o telefone, frequenta mais reunião, eu preciso de um aparelho um pouco mais dinâmico. É uma senhorinha que fica mais em casa, vê mais televisão, então eu posso ter um aparelho mais simples. É assim que a gente escolhe o aparelho auditivo. Entendi, perfeito. Me diz uma coisa, eu uso aparelho aditivo, daí eu vou lá, pulei na piscina, perdi o aparelho, é isso? Não, hoje em dia você já tem aparelhos que são resistentes à água. Dizer a prova d'água é muito complicado, porque você não sabe aí o grau de profundidade que esse paciente vai entrar. Por exemplo, você não pode fazer pesca submarina com um aparelho. aparelho. É complicado. Mas você tem aparelhos que já são mais resistentes à água. Então você pode ir numa aula de hidroginástica, se você esquecer entrar no chuveiro não tem problema. Entendi. Você pode ir na praia, entrar ali no rasinho com criança, espirrar um pouco de água, né? Às vezes você vai pular do barco, ficar um pouco ali com a cabeça para fora, não tem problema, tá? Água, pode pegar uma chuva, alguma coisa assim. Mas entrar, submergir, é o que você falou, ficar lá um tempão, ficar nadando. Hoje em dia tem algumas marcas de aparelho que falam, olha, 2 horas, você pode entrar até 2 metros, entendeu? Mas mais que isso ainda não, infelizmente. Entendi, mas estamos perto de... Se Deus quiser, algo mais, né? Porque o aparelho ele tem um microfone e esse microfone ele capta o som do ambiente. Então se eu colocar água dentro desse microfone, é onde entra todo o problema aí para eu poder fazer a amplificação do som. Entendi, perfeito. A partir de quanto uma pessoa ela consegue adquirir um aparelho hoje em dia? Hoje em dia você tem aparelho que varia de R$ 1.500 até R$ 15.000, tá? Depende disso que eu te falei. Tem desde o Fusquinha até a Ferrari. Então você tem aparelho hoje em dia que ele tem programas. Então você vai num ambiente, ele capta o som do ambiente e deixa um determinado programa. Aí você mudou de ambiente, você foi para uma igreja, você foi para um outro tipo de ambiente, ele muda toda a programação. Ele faz isso. Você tem aparelhos que fazem automático e você tem aparelho que você precisa apertar um botãozinho e ele faz essa mudança, né? Então tem aparelhos muito sofisticados e aí com isso varia no preço. Mas a aquisição também está muito melhor. Então hoje em dia você tem financiamento bancário em até 60 vezes, você tem o SUS também dá aparelho auditivo, mas infelizmente a fila está muito grande, a qualidade dos aparelhos não é tão boa. Hoje em dia você tem muita facilidade para adquirir um aparelho auditivo. Quanto antes você coloca, melhor, porque a perda auditiva ela tende a estabilizar, ela tende a estacionar e não cair mais. Então quanto antes você resolve o teu problema, melhor. Perfeito. Só mando um abraço aqui para a Gélia Virgínia Mourão. Beijão. Ela tá falando que tá muito boa a tua entrevista, a Isabel Viana também. E aqui, ó, vamos voltar só um pouquinho, tá? A Giovana, ela tá falando do fone de ouvido pro filho dela. Ela falou se tem alguma indicação. Fala que você já tinha falado. Então, um fone de ouvido é o que a gente explicou anteriormente. Ele tem que ser um fone de ouvido certificado pelo Inmetro, ele esteja calibrado. O grande problema é que o nosso ouvido entra em habituação. E aí o que acontece? O cérebro entra em habituação. Então você habituou com aquele som. O que você faz? Você aumenta um pouquinho. Aí daqui a pouco, já não tá tão legal, quero curtir mais essa música. Você aumenta mais um pouquinho. E aí nessas de aumentar, você vai passando do limiar. E aí é que ele acaba sendo prejudicial, né? Então é só você imaginar, se você tá num show, por exemplo, quanto mais perto você tá da caixa acústica, maior ele acaba ficando. Então você tem que tentar diminuir isso e manter o tempo todo no mesmo volume. O que é muito difícil, quase ninguém consegue fazer. Ainda mais adolescente, né? Que na adolescência, eu fui adolescente, todo mundo é adolescente, sabe que som alto Você tá gostando, você vai lá e aumenta. Você tá gostando, nossa, você vai lá e é a aumenta. minha música preferida. Exatamente. Você quer que o vizinho saiba que é a tua música preferida também. Todo mundo que tá em volta tá participando e tá ouvindo, nem precisava do fone. É verdade. O legal disso aqui é que a gente interage com as pessoas e aparecem amigos e por aí vai. Andréa Caruso Leone, eu também quero um beijo da Bel. Andréa, eu conheço a Andréa. Andréa é fonoaudióloga também, trabalha com aparelho. Beijo, Andréa. Vamos lá, a Gélia Virgínia Mourão também está conosco, um grande abraço. E Maria Gorete Silva Camarano, um grande abraço, Maria Gorete. Um abração. Você está devendo uma visita pra gente aqui na redação, hein? Vem aqui, mas vem, por favor. Vamos lá, tem mais algum? Mandou um abraço.
Manda outro abraço pra ela. Beijão. Então vamos lá. Passa seus contatos, quem quiser entrar em contato contigo, como faz? Tá, o Centro Auditivo Estilo de Vida, ele tá aqui no The Square, Open Mall, no quilômetro 22 da Raposo Tavares. Nosso site é www.centroauditivoestilodevida.com.br, Facebook Centro Auditivo Estilo de Vida. Tem também o telefone 4702-6262. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30. Só ligar e marcar. Orientação a gente não cobra, então às vezes o paciente está com dúvida. Será que é só cera? Será que eu preciso fazer exame? Será que é melhor passar no otorrino? Então essa primeira orientação, que como é uma coisa assim que ainda existe, muitos mitos a respeito, as pessoas acabam não cuidando da audição como elas cuidam do resto do corpo. Entendi. Então toda essa orientação... Até porque é uma coisa tão invisível, né? Exatamente. É diferente do olho, por exemplo, que você fala, não, eu preciso... Caiu um cisco, uma partícula lá, você não estou chegando, eu preciso botar um óculos, a audição a pessoa acaba ficando na dúvida. E é importantíssimo ir atrás disso, porque você tem casos de depressão por causa da perda auditiva. Então, idoso, é muito comum isso. Ele está na família ali. Aí a família, ele fala, quê? Não entendi. A família repete. Ele fala, quê? Não entendi. Aí ele começa a se sentir um estorvo. E ele faz o quê? Ele começa a se afastar, se isolar e não conversar mais. E a família, por sua vez, começa a achar um porre, ter que repetir um monte de vezes a mesma coisa. Então, esse idoso acaba se isolando por causa da perda auditiva. Você consegue resolver como? Botou o aparelho auditivo, ele volta a frequentar o círculo familiar, a família volta a ter aquela harmonia e ele volta a ter qualidade de vida. Bacana. A Cristina Lourenço está pedindo para você falar um pouquinho sobre a atenção à audição das crianças, né? Tá. A criança, hoje em dia, a maioria das escolas, ela pede, quando a criança está em fase de alfabetização, pede um exame de audiometria, justamente para poder acompanhar. Por quê? Não ouve direito, você pode ter um problema de fala. Então, às vezes é muito comum a criança estar trocando determinados fonemas, ela está trocando algumas letras, tanto na fala como na escrita, e você vai ver uma questão de audição, né? Então, é muito importante esse acompanhamento da audição. Uma coisa muito importante é o diagnóstico precoce. Hoje em dia no Brasil, graças a Deus, foi aprovada, há 5 anos atrás, o teste da orelhinha. Então, O que seria isso? A criança nasceu, dali 24 horas se faz um teste para ver se ela tem o reflexo auditivo. Perfeito. Se ela tiver, tudo bem, ok. Se ela não tiver, vai se pedir outros exames e fazer um acompanhamento detalhado para ver se ela tem a perda. Tem a perda, você pode colocar o aparelho quanto antes. Você já, ou aparelho, ou implante coclear, ou enfim, aí o médico vai determinar o que está de errado ali. Mas quanto antes você faz o diagnóstico, você coloca o aparelho, a pessoa vai ouvir normal e com isso ela vai desenvolver a fala normal. Antigamente tinha aquela coisa de dizer o surdo mudo. Por quê? Porque não escutava, como é que ele vai falar? Exatamente. Hoje em dia o diagnóstico ele é muito precoce. E aí você tem um bebê de 3 meses que está usando o aparelho auditivo. Por quê? Porque a criança, ela conseguiu diagnosticar rápido, colocou o aparelho, vai receber a qualidade sonora e com isso provavelmente vai desenvolver uma fala normal. Então o mais importante é o diagnóstico precoce, acompanhar essa criança. Percebeu alguma coisa? Procura um médico otorrinolaringologista, procura um fonoaudiólogo e vai ver o que pode ser feito. Agora eu tenho uma curiosidade minha. Esse aparelho, com o tempo, ele muda? Porque tem para criança e aí quando ele vai crescendo, ele vai trocando de aparelho? Isso, ele muda assim. O que acontece? Você tem uma pecinha que vai dentro da orelha que é provavelmente a moldagem, principalmente em criança. Conforme o formato do corpo vai mudando, se a pessoa engorda, emagrece, você tem que ir refazendo isso com o tempo, né? Aparelho que vai dentro da orelha é a mesma coisa, porque ele é feito no formato da orelha da pessoa. Então, conforme vai mudando a anatomia, precisa mudar esse aparelho, mudar essa cápsula desse aparelho, tá? Então, precisa ter o acompanhamento permanente com o fonoaudiólogo. O aparelho em si, ele é feito para durar uma média de 5 anos. Ele pode durar menos, como ele pode durar mais. É a história do celular, do carro. Entendi. Quanto mais cuidados eu tenho, mais tempo ele vai durar. A audição pode mudar? Pode mudar. A gente sempre indica uma margem de segurança para, se ela mudar, você poder aumentar a regulagem. Mas às vezes muda demais e aí precisa mudar o modelo do aparelho auditivo. Perfeito. Agora, você tinha falado de celular. Até a comparação é complicada, porque temos celulares bons e ruins. Como está em marcas, em questões de marcas? O que você Hoje em dia, recomenda? a maioria das marcas de aparelho auditivo, as que estão no Brasil, elas têm que ser certificadas pela Entendi. Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Então você acaba tendo marcas muito boas.
Então você não vai encontrar o aparelho na 25 de maio. Mas infelizmente ainda existem algumas empresas que não trabalham com marcas tão boas quanto, né? Então, hoje você tem, a maioria das marcas tem que ter certificação da Anvisa, tem que ter Ministério da Saúde, tudo isso. Às vezes acontece da pessoa ver nesse site chinês algumas coisas e trazer. Isso acaba não sendo um aparelho auditivo, e sim um amplificador. Então é aquele negócio, você põe na orelha e ele só aumenta o som. Acaba tendo o mesmo papel do fone. Entendi. Não é legal. Por quê? Porque você não tem a graduação, você não está aumentando exatamente a frequência que ele precisa. Por quê? A gente ouve em graves e agudos. Então, às vezes o cara tem os graves preservados, ele precisa do quê? Ele precisa só do aumento em agudo. Por isso que é importante. É uma personalização do aparelho. Exatamente, tem que ser de acordo com o exame de audiometria dele, tem que ser do jeito que é a perda auditiva dele, para você conseguir fazer uma adaptação perfeita e resolver o problema dele. Perfeito. Tá? Bom, estamos aqui, vamos terminar. A Marisa Gandolf, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Eu só vou terminar aqui, eu quero mandar abraço para Gleilce Lima e Edna Fornazari. Complicado, mas falei. Então, Edna Fornazari e Gleilce Lima, um grande abraço. Obrigado, gente. Até amanhã, porque temos que continuar trabalhando e vamos terminar com Tears for Fears, que é a música que eu mais gosto, e vamos colocar alto. Não, mas vamos tomar alto. Gente, muito obrigado e até mais. E desligando. Obrigada. Valeu, gente. Um ótimo dia.